Oi pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Rodrigo, professor de robótica ou também educação tecnológica. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a transmissão de movimento a partir de engrenagens. Como fazemos para denominar uma engrenagem motora ou uma engrenagem movida. Nós temos aqui hoje esse protótipo, tá? Que tem um motorzinho, um Smart Hub, e aqui ó, nós temos duas engrenagens que estão conectadas ao protótipo. Vamos ver melhor como é feita essa transmissão de movimento? Transmissão de movimento. Hoje nós vamos entender melhor qual a diferença de uma engrenagem, seja ela motora ou até mesmo movida. Transmissão de movimento. Hoje nós vamos entender mais qual a diferença de uma engrenagem, seja ela movida ou motora. Engrenagens são utilizadas em muitos dispositivos mecânicos, como relógios. Nós temos aqui um exemplo, da imagem do relógio. Veículos automotores. Todos os veículos utilizam engrenagens, gente, bastante engrenagens, certo? E também brinquedos motorizados, ó. Esse tipo aqui de brinquedo que as crianças mesmo adoram, tá? E muitos mais itens utilizam também as engrenagens. Elas transferem o movimento rotatório para um eixo diferente, tendo como função inverter a direção, certo? Ou até mesmo o sentido da rotação. Além disso, pode aumentar ou diminuir a velocidade da rotação original. Engrenagem é uma roda dentada que serve para transmitir movimento. Geralmente funciona em conjunto com outras engrenagens ou outras peças de transmissão. Podemos ver alguns exemplos abaixo. Na primeira imagem aqui, nós temos um exemplo, tá, de uma transmissão de movimento de forma mais, podemos dizer, padrão. São duas engrenagens iguais, com o mesmo tamanho e a mesma quantidade de dentes, tá? Já no exemplo 2 e 3, além da transmissão de movimento, gente, acontece também a transmissão do sentido que está girando. Por exemplo, se o movimento estava no formato linear, ele passa a ser circular. E se estava no formato circular, ele passa a ser linear e vice-versa, certo? As engrenagens necessitam estar conectadas a um eixo de rotação. Esse eixo de rotação normalmente é o eixo do motor, certo? E seus dentes encaixados nos vãos da outra engrenagem para que a transmissão de movimento aconteça. Nós temos aqui ó, dois exemplos de engrenagem, certo? E isso aqui ó, nós chamamos de dentes, tá? E o espaçamento que fica entre dois dentes nós chamamos de vãos. Os dentes de uma engrenagem se encaixam perfeitamente nos vãos da outra, para que assim possa acontecer a transmissão de movimento. Um fato muito importante a se destacar é que as engrenagens transmitem movimento acopladas umas às outras e são movidas, geralmente, através de um eixo de rotação. A engrenagem que recebe a força do motor é chamada de engrenagem motora ou até mesmo de engrenagem principal, certo? Já as engrenagens conectadas à engrenagem motora são as engrenagens secundárias ou até mesmo movidas. Duas engrenagens conectadas por contato sempre vão girar em sentidos opostos, ó, como tem aqui nesse exemplo do GIF. Nós temos duas engrenagens conectadas girando e se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário, tá? Sempre que eu tiver duas engrenagens conectadas, elas vão girar em sentidos opostos. Já nessa imagem aqui, nós temos o exemplo de duas engrenagens. Uma pequena com 8 dentes e uma bem grande aqui, com 24 dentes. Nesse exemplo aqui, gente, a engrenagem motora é a menor de 8 dentes, porque ela está ligada diretamente ao eixo do motor. Já a engrenagem maior, nós chamamos de engrenagem ou movida ou secundária, certo? Porque ela recebe o movimento da engrenagem motora para assim poder
girar. Nessa imagem aqui, nós temos um exemplo de como funciona os ponteiros dos relógios para que eles possam girar e criar assim o seu movimento, certo? Este aqui, ele é o eixo do motor, que está ligado à engrenagem A. Ou seja, a engrenagem A, ela é a engrenagem motora. Ela é a primeira engrenagem que recebe o movimento. E a engrenagem A transmite esse movimento para a engrenagem B. A engrenagem B transmite para a engrenagem C, que é essa aqui, ó, bem pequenininha. E a C transmite para a última engrenagem, que é a engrenagem D, certo? E aqui, gente, na engrenagem D está conectado também o ponteiro, que nesse caso aqui seria o ponteiro do relógio, para que ele pudesse se movimentar e mostrar as horas corretamente. Para cada ponteiro do relógio, eu tenho que ter uma relação de engrenagens diferentes, tá? Porque uns ponteiros giram bem devagar, já outros giram mais rápido. Aqui está o nosso protótipo, certo? Lembrando que nós temos duas engrenagens conectadas. A pequena, que é a motora, e a maior, que é a engrenagem movida. Eu coloquei uma programação para começar uma em sentido horário, certo? Se a motora vai girar no sentido horário, automaticamente a engrenagem movida vai girar no sentido oposto, ou seja, anti-horário. Para que a gente possa perceber bastante os movimentos, eu coloquei apenas um de velocidade, né? Um de potência, e coloquei para girar durante 5 segundos. Vamos ver, então? Percebam, ó, a menor, que é a motora, girou no sentido horário, e a maior, que é a movida, girou no sentido oposto, tá? Isso sempre acontece quando nós temos duas engrenagens conectadas. Se eu pegar essa outra engrenagem aqui, gente, e colocar no protótipo, vai girar duas no sentido horário, certo? E uma no sentido contrário. Vamos ver. Deixa eu prontinho tentar conectar aqui. Coloquei uma terceira engrenagem. Nós vamos perceber agora que a engrenagem motora vai girar no mesmo sentido da última engrenagem, certo? Que é a engrenagem movida. Eu vou aumentar o tempo agora de 10, vou colocar 5, perdão, vou colocar 10, tá? Para ficar mais tempo. E vou também aumentar a potência do motor, que era 2, de 1 para 2. Vamos agora observar os sentidos de movimento de cada engrenagem, certo? Nós temos a primeira, que é a motora, a segunda e a terceira são engrenagens movidas, tá? Vou dar play. Dá para perceber que a primeira e a terceira, a última, estão girando no mesmo sentido, e apenas a do meio está girando no sentido oposto, certo? Então, gente, esse foi nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. E no nosso próximo, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer para ter mais força ou mais velocidade, certo? Tchau, tchau para todo mundo.